Nós vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Oséias, capítulo de número 10, do verso 1 ao verso 15. Oséias, capítulo 10, do verso 1 até o verso 15. Gostaria de, nesse texto, nessa exposição, refletir com os irmãos sobre o tema a produtividade e a glória de Deus. E nós vamos ler Oséias capítulo 10, do verso 1 até o verso 15. A palavra do Senhor diz assim, eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer, não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazem alianças, por isso o juízo brota. Como erva venenosa nos sucos dos campos, os moradores de Samaria ficarão com medo, por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão, por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes, cubram-nos, e às colinas, caiam em cima de nós. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça, e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. E por isso, entre o seu povo, se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Deus santo e amado, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Ó Pai, que a palavra do Senhor ecoe nos nossos corações e traga-nos, ó Pai, as Tuas verdades, as aplicações, ó Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, Deus, falar conosco e aplicar aos nossos corações. Nós oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. A produtividade é um assunto muito recorrente nos nossos dias. Nós temos agendas, nós temos planners, nós temos smartphones, smartwatches. Nós temos vários instrumentos e todos esses com o objetivo de melhorar de alguma forma a nossa produtividade.
O intuito de fazer de você um homem ou uma mulher mais produtivo, mais atuante, que age mais, que faz mais coisas, quem sabe um multitarefa, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Todos esses instrumentos, eles têm como objetivo nos tornar mais produtivos, a ajudar-nos de alguma forma a organizar melhor o nosso dia, a organizar melhor a nossa rotina para que nós venhamos conseguir fazer mais coisas. Talvez transformar as nossas 24 horas em 26, talvez mais. Esse é o nosso intuito. Calculamos tudo, passamos a marcar tudo que nós fazemos. E essa onda da produtividade, ela pegou na igreja também. Haja vista a enxurrada de pastores coaches que nós temos nos nossos dias. Sempre nos motivando, sempre apontando e nos impulsionando para novas atitudes, novas ações, novas produções. Mas a pergunta que fica para nós, ou as perguntas que ficam para nós é: por que ser produtivo? Qual é o objetivo de ser produtivo? Por que gastamos tantas energias para produzir? Ou será que estamos gastando essas energias de forma certa, no lugar certo, nas coisas certas? Você já se fez uma pergunta do porquê tanta produtividade? São reflexões que nós precisamos fazer. E eu gostaria de, diante desse texto, refletir com você um pouco sobre isso. Como eu disse, o mês de janeiro, ele quase que se tornou reflexões sobre nossas vidas. Eu gostaria de encerrar esse mês, antes de nós entrarmos no mês de fevereiro e aí seguirmos as nossas séries até o final do nosso ano. Eu gostaria de encerrar esse mês. Talvez você ainda esteja de férias, talvez as suas aulas retornem aí já na próxima semana, talvez na outra. Talvez o seu trabalho já retorne agora, ou talvez você já retornou no seu trabalho. Mas é um tempo oportuno para pensarmos um pouco e refletirmos um pouco sobre as nossas vidas. E esse texto é interessante, porque o momento aqui, eu gostaria de trazer um pouco de contexto aqui para nós, para que as coisas não fiquem isoladas aqui. O texto, ele está dentro de um contexto interessante, porque era um momento triste na vida do povo de Deus. O culto a Deus estava profanado. A corrupção havia tomado conta de toda a nação. Toda a nação estava em meio à corrupção. E com isso, com a profanação do culto, com a corrupção que só aumenta, esse povo, a idolatria, ela passou a ser presente cada vez mais na vida do povo de Israel. Esse povo se tornou cada vez mais um povo idólatra. O texto fala muito sobre isso. Nós ouvimos aqui vários elementos, vários itens que são itens idólatras, bezerros, altares, colunas. A gente vai entender um pouco melhor sobre o que é isso daqui a pouco. Mas a corrupção e a idolatria estavam avançando e avançando muito rápido. Salomão morre um pouco antes de tudo isso que está acontecendo. E nisso o reinado passa para o seu filho Roboão. Sabendo da morte de Salomão, Jeroboão, que estava foragido lá no Egito, fugindo de Salomão, ele retorna. E ele ilude a Roboão. E ele faz com que Roboão, então, divida novamente as 12 tribos. Divida novamente o reino de Israel. 10 dessas 12 tribos vão proclamar Jeroboão para que esse que estava foragido reinasse sobre eles. Eram 12. Ele então ilude a Roboão e Roboão divide. E dessas 12, 10 dizem: Jeroboão é o nosso rei. É óbvio, fica óbvio que a ideia dele era, de fato, fazer um golpe e dar um golpe aqui para que ele assumisse o governo e assumisse o poder.
Então Jeroboão reina sobre essas 10 tribos. Percebemos então que toda essa trama era um interesse de afastar o povo cada vez mais da casa de Davi, das tradições, do culto implementado e ensinado por Davi. O intuito era esse: vamos afastar o povo dos ensinamentos de Davi, do culto a Deus, para que nós consigamos de uma forma melhor dominar toda essa nação. E é nesse período que o profeta Oséias se encontra. É nesse turbilhão de coisas acontecendo. Reino sendo dividido, culto sendo profanado, idolatria sendo então disseminada, e é nesse meio que o profeta Oséias então age, tem aí o seu ministério. É bem nesse período. Oséias e Amós também é um outro profeta que vai atuar nesse período de turbilhão, de coisas terríveis acontecendo. E o intuito desses dois, com suas palavras duras, se você lê o livro de Oséias, a gente percebe que é um livro com uma mensagem dura, palavras difíceis, levam o povo a entender o seu pecado e a buscar o perdão de Deus, e a se converterem verdadeiramente ao Senhor. Esse é o intuito desses dois profetas, tanto Oséias quanto Amós. Mas há algo interessante em Oséias. Apesar das palavras duras e difíceis que ele traz aqui quando nós lemos a sua profecia, apesar de palavras que vêm de encontro aos nossos corações com grande exortação, Oséias é conhecido como o profeta do amor. É interessante isso. Talvez o profeta que proferiu mais palavras duras é chamado de o profeta do amor. E quem não gosta de uma boa história de amor? Quem não gosta de ver filmes com uma boa história de amor, não é verdade? Se você gosta, leia o livro de Oséias. Porque nós percebemos que dentro desse livro, dentro dessa profecia, por trás de todas essas palavras duras, nós percebemos o grande amor de Deus para conosco. Oséias é a parábola viva do amor de Deus pelo seu povo. A parábola viva. Enquanto nós percebemos Jesus usando ali algumas questões do cotidiano do povo de Israel, o que eles comiam, o que eles usavam, a forma como eles trabalhavam para ensinar sobre salvação, eram as parábolas de Jesus. Oséias é uma parábola viva do amor de Deus. O livro começa com uma ordem um tanto quanto estranha. Oséias, case-se com uma prostituta. É assim que o livro começa. Uma forma estranha. Oséias, ame essa prostituta intensamente. É a forma como o texto continua. Oséias, a sua esposa, voltou para a prostituição. Agora vá, busque, traga-a de volta, reate os seus votos e ame-a. É o que nós percebemos. Oséias, a sua esposa, por falta de dinheiro, se vendeu como escrava. Vá, Oséias, compre a sua esposa de novo. E disse Deus a esse homem: você é a minha mensagem. Porque eu, Oséias, tenho amado o meu povo. Eu, Oséias, fui resgatar o meu povo várias vezes da prostituição. Eu, Oséias, fui comprar o meu povo várias vezes após eles terem se vendido. Eu fui. Você será a parábola do meu amor pelo meu povo. Eu quero que esse povo que se corrompeu esteja perto de mim, Oséias. E eu vou usar a sua vida como um exemplo. E de fato a vida de Oséias é um grande exemplo do amor de Deus. Por isso, Oséias é o profeta do amor. E eu gostaria de começar, queridos, a entender com você o que esse texto nos diz, mas antes nós precisamos voltar lá para o capítulo 6. Se você puder voltar a sua Bíblia para o capítulo 6, e ir acompanhando, mesmo que com o passar dos olhos,
aí no capítulo 6, onde nós percebemos aqui uma grande manifestação do amor de Deus. A vontade de Deus para o seu povo é que esse seu povo se arrependa. É o que nós percebemos no capítulo 6. Deus quer que o seu povo se volte. E a ideia da mensagem aqui no capítulo 6 é: vamos voltar para o Senhor. Nós estamos rasgados, mas Ele nos restaurará, vamos conhecê-lo mais, vamos prosseguir nesse conhecimento, e Ele descerá sobre nós como chuva. É o que diz aqui o capítulo de número 6. Vamos prosseguir. Deus quer que nós o conheçamos mais. Deus quer que nós tenhamos mais relacionamento com Ele. Então vamos fazer isso. Mas é interessante que o texto continua com Deus dizendo: olha, eu tenho levantado profetas. Eu tenho levantado homens com essa mensagem dura para que vocês se voltem a mim. Mas quando a gente lê, lá do verso de número 7 até o 11, do capítulo de número 6, o texto nos mostra que Deus falava isso, mas o povo se perdia cada vez mais. Deus queria o seu povo próximo dele, mas o povo se afastava cada vez mais. Cada vez mais. A iniquidade tomou conta de tudo. E a gente chega no nosso texto, onde Israel vive agora o resultado daquilo que ela tem plantado. Onde Israel vive o resultado de todo o processo de afastamento de Deus. O resultado chegou, a colheita chegou, agora Israel arcará com as consequências. Deus faz uma analogia aqui com plantação, colheita, e é uma analogia bem conhecida nas Escrituras. Ela é bem comum na Bíblia. Percebemos aqui a diferença do homem que quer plantar e colher. E nós percebemos também aquilo que Deus quer que plantemos e colhamos. É o que o texto nos mostra. O que o homem quer plantar e colher. E aquilo que Deus quer que os homens plantem e colham. É a diferença que nós vamos ver nesse nosso texto. E o verso primeiro, e a primeira coisa que nós vamos ver, do verso 1 até o verso de número 4, já no nosso texto, aí no capítulo de número 10, nós vamos perceber a realidade de Israel. Verso 1 ao 4, a realidade deles é escancarada aqui para nós. Ele é chamada aqui, Israel é chamada de uma vide luxuriante, cheia de luxúrias. Ela é frondosa, frutífera, apesar de ser constantemente saqueada, mas ela continua produzindo frutos, ela continua dando frutos, ela continua frondosa. Mas o texto vai dizer que assim como os frutos de Israel se multiplicavam, assim também se multiplicava os seus altares, as belezas das suas colunas, suas idolatrias. Vocês são frutíferos, vocês são produtivos, mas quanto mais produtivos vocês se tornam, mais idólatras vocês também estão se tornando. Vocês não pararam de produzir frutos, vocês não deixaram de ser uma vide frondosa, mas assim como vocês são belos nos seus frutos, mais vocês embelezam os postes, os altares que vocês construíram. Aqui a figura, obviamente, dessas colunas dedicadas a deuses. Essas colunas são as mesmas colunas que foram criadas para Baal, como nós lemos lá em 2 Reis, capítulo de número 3, verso 2. As mesmas colunas. E o povo frutificava e embelezava essas colunas. Por isso ele diz: o coração de vocês é falso, o coração de vocês é enganoso, vocês estão divididos, vocês estão completamente divididos, se afastando cada vez mais, afastaram o coração de vocês do Senhor. A idolatria, ela
ela conduz automaticamente para essa divisão no nosso coração. Nosso coração não sabe para onde vai, o que faz. No verso de número 3, nós percebemos o quanto eles estavam afastados de Deus, que eles afirmavam que não precisavam nem de reis, e que eles não temiam mais o Senhor. Esta era a afirmação. Veja o verso de número 3. O coração deles está dividido, diz o verso 2. Agora eles vão dizer: nós não temos rei, porque nós não tememos o Senhor. O que pode fazer o rei por nós? Ele não pode fazer nada. Nós já somos autossuficientes. A gente não precisa de mais nada. Esse era o pensamento de Israel. Essa era a realidade de Israel. Um povo produtivo, sim. Mas a sua produtividade os conduzia à idolatria. A sua produtividade os conduzia a um afastamento de Deus. A sua produtividade os conduzia para uma vida completamente dividida, ao ponto deles entenderem: não precisamos mais do Senhor. Nós não precisamos. Verso 5 a verso 8. Nosso texto continua. E o texto fala sobre a idolatria. Ele vai especificar um pouco melhor. Que idolatria é essa desse povo? Essa vide torpe, frondosa, mas corrupta, estava recheada de idolatria. A sua confiança estava no bezerro criado. Na verdade, nos bezerros criados por Jeroboão. Os mesmos bezerros são narrados lá em 1 Reis, capítulo 12, verso 28 a 29. A esperança do povo estava nesses bezerros. Fizeram esses bezerros com o intuito de proteção, para esbanjar ali mais. Interessante que esses bezerros nada podiam fazer por esse povo. E é interessante que o texto vai nos dizer que eles vão até mesmo lamentar por causa desses bezerros, quando eles estiverem sendo ameaçados. E a idolatria é dessa forma: quando o ídolo do nosso coração ele é ameaçado, a gente passa a chorar, a gente passa a lamentar, porque nós não sabemos viver sem esse ídolo. E é o que o Senhor diz aqui: quando esses bezerros forem ameaçados, vocês vão chorar, porque a esperança está nos bezerros. A confiança de vocês está nesses bezerros. Mas eles serão ameaçados. E vocês vão chorar por isso. Vocês vão lamentar por esses deuses de vocês. Quando se coloca algo no lugar de Deus, queridos, nós estamos invertendo todo o processo. Se esse povo entendesse quem é Deus, eles iam perceber que nada ameaça ao eterno. O Salmo 90, que nós lemos aqui no início, nos fala sobre isso. Na verdade, Ele é que é o nosso refúgio. Ele não precisa de refúgio, porque Ele é o verdadeiro refúgio. Ele não precisa de segurança, porque Ele é a verdadeira segurança. Se eles compreendessem quem é o Senhor, se eles compreendessem o quão grande é Deus, eles iam perceber: nada pode ameaçar o Senhor, nada pode ameaçar o eterno, mas é o próprio eterno que está dizendo: esses bezerros serão derrubados. Eles serão derrubados. Quando os nossos ídolos sofrem ameaça, nós ficamos loucos, não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Não sabemos como nos comportar. Passamos a chorar. A gente até tenta proteger esses ídolos. Mas não é possível fazer isso. E o desejo então deles é revelado aqui em algo que lá no capítulo 6 de Apocalipse vai se repetir a mesma frase: caia sobre nós os montes. É muito melhor morrer do que ver os nossos ídolos sendo ameaçados. É muito melhor. Perceba a loucura do coração desse povo. Um povo produtivo, mas que aumentava também a sua idolatria.
E quando essa idolatria foi ameaçada, o desejo agora é de morte. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Desespero. Desespero total. Quando os ídolos do nosso coração são ameaçados, muitos de nós partem para a triste intenção de atentar contra a própria vida, porque não sabem lidar com isso. A esperança está no lugar errado. A convicção está no lugar errado. Cubra-nos os montes, caiam sobre nós os montes, é o que o povo clama. Terceira coisa que nós percebemos do verso 9 a 11, é a disciplina de Deus para esse povo. Deus é o reto juiz. E nada em nós, queridos, entenda isso, nada em nós nos faz merecedores, ou dignos de nos sentirmos justificados, ao ponto de entender que não prestaremos conta a Deus. Não há nada em você, e nada que você produz, que pode gerar em você a certeza de que você não prestará contas a Deus. Não há nada. É interessante que o texto aqui cita um episódio triste, que está lá em Juízes, capítulo 19, verso 1 a 30, que é o episódio de Gibeá. E é um acontecimento triste. O levita e sua concubina, é o que é narrado lá em Juízes. Ela foi para a casa de seu pai, eles ficaram ali alguns dias, resolveram voltar e chegaram até uma cidade chamada Gibeá, terra da tribo de Benjamim. Ficaram lá e foram para uma casa passar a noite, é o que diz o texto. Aqui eu vou resumir a história. Foram lá passar a noite, chegaram homens, e homens com o intuito de abusar do próprio homem que estava ali. O dono da casa, então, entrega a concubina, e esses homens abusaram e mataram essa menina. É o que diz o texto. Essa menina depois foi cortada em vários pedaços. E o texto vai dizer que nunca houve mal assim, como esse que aconteceu em Gibeá. Uma história terrível. Interessante que esse pecado, ele foi punido pelo povo. Se você continuar a ler todo o povo lá em Juízes, capítulo de número 19, você vai perceber que todo o povo se reúne para disciplinar aqueles que cometeram aquele pecado. E eles poderiam questionar, mas como assim, Oséias, você está nos culpando por algo que nós julgamos? Nós somos retos, julgamos já esse mal, julgamos esse mal terrível, nós punimos aqueles que fizeram aquilo. Mas o que o profeta ensina aqui para nós, e ensina para eles, é que por mais que vocês se achem retos e donos da justiça, o pecado sobre vocês só acumula, só aumenta. Mas acima de vocês há um que é o reto juiz e que julgará todas as coisas. O trabalho será árduo de vocês, será difícil. A justiça de vocês, ela é uma justiça corrompida. Deus é o reto juiz. Então, no verso de número 12, Deus então demonstra qual é a sua vontade para o povo. Em meio a toda essa história triste, Deus mais uma vez mostra o seu amor. Mais uma vez mostra a sua vontade. Ele diz: semeiem justiça. Semeiem justiça. Colham misericórdia.
Lavrem o campo não cultivado, campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. A vontade de Deus é que esse povo, então, passe a semear a justiça, passe a se voltar para Deus. Tantas maldições se derramavam sobre esse povo, sobre essa nação. E era espalhado sobre eles, o solo se tornou espinhoso, as ervas, pragas venenosas, de certa forma se espalharam por toda aquela terra. E eles colhiam espinhos, eles comiam essas ervas. E a vontade de Deus era que esse povo tivesse uma colheita abundante de misericórdia. Colham misericórdia. É tempo de buscar o Senhor, se voltem para Ele. É o momento exato, aqui é interessante que ele usa aqui uma tradução. A palavra usada aqui é a ideia de tempestivo. Não é uma ideia de tempestade, mas é como se Deus estivesse dizendo: está tudo preparado. Está tudo preparado. Quando ele diz, para que chova a justiça sobre vocês, a ideia é, olha, está tudo pronto para ser derramado sobre vocês. Mas passem a buscar o Senhor. Para que tudo isso de Deus, que está preparado para você, seja derramado de fato sobre a sua vida. Já está tudo pronto. Você precisa buscar o Senhor. Tudo já está preparado. Esta é a vontade de Deus para Israel. É o que Deus quer para esse povo. Porém, essa não era a vontade de Israel. Verso 13 a verso 15, nós vamos perceber isso. Eles amavam a malícia. Eles escolhiam perversidade. Eles comiam a mentira. Que situação triste desse povo. Isso porque eles confiavam em si mesmos. Confiavam nos seus carros de guerra. Confiavam nos seus ídolos. Confiavam nos seus altares. Confiavam nos seus postes. Confiavam nos seus bezerros. Mas não confiavam em Deus. A triste realidade de um povo produtivo. Mas produtivo da forma errada. Produziam frutos. Mas frutos de mentira. Frutos idólatras. Frutos corruptos. Queridos, o que esse texto nos mostra? O que esse texto tem a ver comigo e com você hoje? Nesse início de ano, início de 2025. Perceba algo. O problema de Israel não foi a improdutividade. Não foi. O problema de Israel não foi porque eles não eram produtivos. Eram parados demais. Não, o problema na verdade foi que eles continuaram muito produtivos, mas não da forma correta. Esse foi o problema desse povo. O texto fala aqui de uma vide, mas uma vide luxuriosa, cheia de luxúria, que se gabava pelos seus frutos, que entendiam que os seus frutos eram perfeitos, e quanto mais produziam, mais altares, bezerros e postes. Mas a palavra do Senhor fala de uma outra vide. Lá em João capítulo de número 15. Jesus usa para si a imagem de uma videira. E agora Jesus, ele diz o seguinte: eu é que sou a videira verdadeira. Eu é que sou ela. Ele se apresenta como a plenitude de tudo o que Israel deveria ter sido. Jesus é. Israel é até uma videira, mas é uma videira de luxúria. Israel até é uma videira, mas é uma videira de pecado. Israel até é uma videira, mas é uma videira de idolatria. Produz frutos, é produtiva,
mas a sua produtividade a conduz à corrupção. Mas Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. Eu sou aquilo que Israel deveria ter sido. E é apenas por meio da união com Cristo que uma pessoa pode ser útil e produtiva aos olhos de Deus. Somente. É o que ele diz em João capítulo 15, verso 4 e 5. Perceba o que Jesus nos ensina. João 15, verso 4 e verso 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Só somos produtivos para a glória de Deus quando nós estamos em Cristo. É a única forma. É a única maneira. A nossa produtividade, ela deixa de ser corrupta quando ela é feita e produzida no Senhor. Por isso, nunca se sinta autossuficiente. Chegue no final do seu dia e reconheça aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Os frutos só existem porque a videira leva seiva para os galhos. Só assim há fruto. No final das contas, queridos, entenda algo, não é sobre você, mas é sobre Cristo em você. Esta é a realidade. Não é sobre nós, mas é sobre Jesus. Ele é a videira. E só somos produtivos para a glória de Deus estando em Cristo. Somente nele. E Jesus, ele nos ensina também que o Pai é aquele que cultiva. O Pai é aquele que é responsável pelo envio de Jesus e aquele que aguarda os frutos dos galhos da videira, porque esses frutos vão glorificar o seu nome, esses frutos vão ser para a sua glória. Então o Pai aguarda. Israel produzia para ela mesma. Os frutos de Israel eram um fim neles. Mas aqui, Jesus nos ensina que Deus é aquele que cultiva, aguardando ser glorificado com aquilo que o seu povo produz e faz. Se um galho não produzir fruto, ele é cortado. Ele é cortado. E mesmo os galhos que produzem frutos, Jesus nos ensina que eles estão sujeitos à poda, para que a produtividade aumente. Esse processo se chama disciplina. Deus às vezes nos limpa, corta as nossas folhas, nos deixa nus, para que possamos produzir mais para a sua glória. É a disciplina de Deus em relação ao seu povo. É o que ocorre aqui no tempo de Oséias. E é aquilo que Paulo afirma lá em Romanos capítulo 11, verso 18. Não se glorie contra os ramos, diz o apóstolo Paulo. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não se glorie em si mesmo. Se você produz é porque há uma raiz. Há uma raiz. Podemos estar vivendo, queridos, de igual forma, com essa mesma realidade, mesma mentalidade do povo de Israel. Produzindo frutos, mas sem gratidão a Deus. Produzindo frutos, mas para nós mesmos.
Às vezes vivemos até uma vida produtiva, proativa, cheia de atividades, cheia de afazeres. Mas tudo isso é um fim em si mesmo. É um fim em si mesmo. A produtividade, segundo a nossa era, segundo os nossos dias, ela nos conduz a ver os frutos como um fim. O que importa é aquilo que é produzido. O que importa é o produto, é o fim, é o fruto. Mas a produtividade, segundo a Bíblia, ela nos conduz a ver que sem Deus, nada podemos fazer. Nada. Não perca esse entendimento de vista. Não perca esse entendimento. Talvez você fez planos para se tornar mais produtivo esse ano. Para fazer mais coisas esse ano. Mas parta do olhar, da ótica correta. Não veja os frutos como a finalidade. Não veja. Mas perceba, na verdade, o início, que é Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos. A vontade de Deus, expressada nesse texto, é para que vivamos e o buscamos. E Ele fará chover. E Ele nos cultivará. E Ele nos limpará para que produzamos mais fruto. Mas será como anda o nosso coração, queridos? Talvez o seu coração está apressado demais. Dividido, como está o coração aqui de Israel. Apreensivo com tantas coisas. Com tantas metas. Há até mesmo momentos, como diz o nosso texto, que o campo ele tem que ser colocado em pousio. A ideia aqui é uma linguagem da agricultura. O campo em pousio é aquele campo que ele é deixado para que descanse, para que o solo se recomponha, para que a semente possa frutificar novamente. É a mesma ideia de Jesus quando ele fala que às vezes Deus limpa os galhos, para que comece de novo e produza mais fruto. E nós precisamos entender que há tempo em que Deus nos disciplina assim. Há tempo em que Deus nos limpa mesmo. Pode ser que assim como Israel, o tempo agora é parar, respirar, entender a disciplina de Deus. É não ter pressa com as coisas. Na pressa a gente não consegue enxergar nada. Nem mesmo Deus. Essa frase é do reverendo Alan Porto. Na pressa, às vezes, a gente não enxerga nada. E nem mesmo o Senhor. E para finalizar, queridos. 2025, esse ano, provavelmente não será nem o pior. E talvez não seja também o melhor ano da sua vida. Pode ser que não seja. Não seja o seu pior ano e nem o seu melhor ano. Então, em vez de se perder em expectativas desalinhadas, e às vezes as nossas expectativas são totalmente desalinhadas, ajuste o seu foco para glorificar a Deus em tudo que Ele preparou para esse ano. Como nós acabamos de ouvir nesse texto, já está tudo preparado. Então ajuste o seu foco, glorifique o Senhor, diante de tudo que esse Deus já tem preparado para nós. E às vezes você está aflito, desesperado com o que vai acontecer no ano de 2025, sendo que Deus já preparou esse ano para nós. Ele já preparou. Então o que cabe a nós é ajustar o nosso foco para glorificar Ele, com tudo e em tudo. Em tudo.
Tudo de Deus já está pronto. É o que o texto nos ensinou aqui. Por isso o tempo, ele diz, é buscar ao Senhor. Não tem outra coisa para se fazer. O ser sempre vem antes de fazer. O plano de Deus é que o seu povo seja o que deve ser nele. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que dentro dos seus planos de ser mais produtivo, você comece não com uma lista de atividades, mas você comece ajustando o seu foco para glorificar o Senhor. Em tudo e com tudo. Que esse seja o nosso grande objetivo. A produtividade não pode ser um fim nela. Isso é em tudo. Em tudo. No seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na igreja. Tudo precisa ter como objetivo primário glorificar o Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus nesse momento. O tempo é tempo de buscar o Senhor e nada mais. É o que você precisa fazer. Tudo de Deus já está pronto. O ano de 2025 é um ano que o Senhor fez. É um ano que o Senhor fez. Que Ele nos ajude a glorificá-lo. Com tudo que tem para acontecer esse ano. Com toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Coloque o seu trabalho diante de Deus. Coloque o seu lar diante do Senhor. Coloque a nossa igreja diante do Senhor. Coloque sua escola, a sua faculdade diante de Deus. E peça ao Senhor, Deus, me ajude a ajustar o foco para te adorar e glorificar com tudo em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus Santo, pela tua palavra. Nós damos graças ao Senhor. E Deus, muito obrigado porque a palavra do Senhor nos ensina, Deus, ó Pai, aquilo que é o mais importante para as nossas vidas. E nos ensina, Deus, o tempo certo de todas as coisas. E o tempo agora é o tempo de buscar ao Senhor. O tempo agora, Deus, é de colocar diante do Senhor todas as coisas. O tempo agora, Deus, é de planejar a nossa agenda, começando, Deus, ó Pai, com o intuito de que, antes de todas as atividades, o Senhor precisa ser glorificado. Precisamos partir primeiro deste intuito, glorificar ao Senhor. Depois partimos, Deus, para a nossa agenda. E como nós iremos glorificar o Senhor com tudo aquilo que planejaremos. Nos ajuda a rever, ó Deus, os nossos planos. Nos ajuda a rever os nossos projetos. Nos ajuda a rever, ó Deus, as nossas listas de compromissos, atividades, de sonhos, de projetos para o ano de 2025. Ano que o Senhor preparou. Ano que é do Senhor. Que o Senhor fez. Ano que tudo do Senhor já está preparado e pronto. O que precisamos fazer é buscar a Ti. Nos ajuda, Senhor Deus. Que nós não venhamos produzir com a finalidade, ó Deus, de nos tornar, Senhor Deus, autossuficientes. Porque isso inevitavelmente vai nos conduzir à idolatria. Inevitavelmente vai nos conduzir ao entendimento de que não precisamos de mais nada e já temos tudo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, cada um dos nossos dias
para a tua honra, glória, ó Deus, e com um compromisso de sempre, Deus, exaltar ao Senhor. E entendendo, Deus, e reconhecendo o Senhor, ó Pai, e o agir do Senhor nas nossas vidas e em tudo das nossas vidas. É o que nós oramos, Deus, e pedimos a Ti. Nos ajuda, nos capacite. Oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção do Senhor.